Boa noite. Primeiro, obrigada por quem ainda está aqui, esse horário aí. Como eu escutei aí o Luiz falando, foram muitas horas que vocês estão assistindo várias palestras, muito conteúdo. Eu sei que vocês já estão cansados, né? Então, calma que está acabando. Vai valer a pena vocês ficarem aqui até o finalzinho. Vocês passaram por que eu falo que a seleção natural passou por vocês e vocês desviaram, né? Então, parabéns por vocês terem ficado aqui até agora. Pode passar. Primeiro, eu vou me apresentar, né? Como o Luiz falou, eu sou a Paula Santana. Eu não trabalho mais no Itaú. É legal, assim, as pessoas entenderem que não é a empresa que você está que te define, e sim quem você é quanto profissional. Eu trabalho com tecnologia desde 2008. Logo que eu terminei o ensino técnico da ETEC, eu fiz ETEC, foi bem por acaso, e aí eu consegui meu primeiro emprego como professora de informática. Na verdade, eu dava aula de programação de Visual Basic, DB6, foi o meu primeiro emprego. E desde então, assim, eu continuei na área de tecnologia. Eu até tentei, fiz faculdade na área de gestão logística, não foi na área de tecnologia que eu me formei. E mesmo assim, continuei na área, né? Fui suporte, fui analista. E em 2014 surgiu a oportunidade de eu virar desenvolvedora. E aí eu comecei a atuar com Java, que é a linguagem que eu tenho mais background e atuo até hoje. Tá? Meu perfil é mais back-end. Eu sou muito atuante em comunidades, especialmente para mulheres e comunidades que atuam com a linguagem Java, então eu sou uma das integrantes ali do Sou Java, tento ajudar no que eu posso a comunidade, e do Dev Java Girls, que é uma comunidade focada para mulheres que estão aprendendo Java, ou que querem aprender Java, ou que trabalham com Java. Ganhei um prêmio da Microsoft como MVP, que é um prêmio que eles dão para alguns profissionais no mundo, exatamente pela minha contribuição na comunidade. Hoje eu sou analista sênior na Envilha. A Envilha é uma empresa 100% remota. E com essa questão da pandemia, eu pude, por anos, eu moro na praia, sou aqui do estado de São Paulo, mas moro na praia e vivia aquela vida de fretado e tudo mais. E aí eu pude repensar com essa questão da pandemia, o estilo de vida que eu queria ter, que eu achei que eu não teria agora, né? E aí eu repensei e falei, não, vou procurar algo que seja realmente full remoto. E é isso. Vamos para a palestra. Próximo. Antes da gente falar sobre o tema principal, né, que é o desenvolvimento de software em ambiente de arquitetura orientada a eventos, a gente precisa entender o problema, né, que o uso de eventos resolve, como ele vem como uma solução, né? Pode passar, por favor, Luiz. Vocês provavelmente, se vocês começaram ali a ver um pouco do desenvolvimento de software, vocês começam a lidar com uma única aplicação, né? O desenvolver uma única aplicação, um único software. E esse software, geralmente, ele tem uma característica que ele é um monolito. Basicamente, a gente tem todas as funcionalidades dentro de um único sistema. Então, esse único sistema, que acaba ficando gigante no decorrer do tempo, ele é o seu único ponto de entrada, né? E também é a sua única comunicação com outros sistemas maiores de integração e com o banco de dados. Com o decorrer do tempo, você vai aprendendo outras tecnologias e o hype do momento, né? Muita gente fala, e eu diria que eu friso que não é desse momento, é um momento muito antigo, mas o Brasil, as empresas ainda muitas estão atrasadas, especialmente aqui no Brasil, a gente tem uma grande demanda no mercado para conhecimento, né, de microserviços e aplicações, né, modernas. Então, você quebra aquele monolito gigante em pequenas aplicações, cada aplicação com o seu banco de dados, com o seu domínio, com a sua funcionalidade específica. Porém,
aí a gente vai ampliando o cenário, né? Porque você vai criando, quebrando, né? São monolitos gigantes em pequenos pedacinhos, e quando você vê, você está com muitos pedacinhos, né? Muitos sistemas para gerenciar, né? Então, você tinha antes... O problema que você tinha com o monolito, ele foi resolvido, mas com ele surgiram outros problemas, né? Então, o microserviço acaba tendo aquela questão do grande problema. Qual é o problema? Você tem que gerenciar essas chamadas, né? Porque, imagine, a gente tem um cenário onde muitas vezes você quebrou, né, em pequenos pedaços, cada pedaço tem o domínio de alguma funcionalidade, né? Tem ali o que ele sabe fazer, e às vezes para que você dê uma sequência de uma ação dentro do seu software, você precisa dessa comunicação entre vários microserviços, entre vários desses pedacinhos. E aí surge alguns outros problemas, né? Pode passar, Luiz. Um dos problemas que a gente vê logo de cara aí é a questão de que você tem comunicação síncrona. Quando a gente fala comunicação síncrona, imagine que a gente está ali naquele terceiro bloco rosa, né? Ali na primeira camada, e aí a primeira setinha chamou o outro serviço, daquele outro serviço chamou o outro serviço, que chamou o outro serviço, opa, tem um quadradinho vermelho ali. Ou seja, aquele serviço está indisponível. E para que aquilo que foi solicitado, né, pelo usuário fosse concluído, eu precisaria que todas aquelas chamadas fossem executadas. Ou seja, a questão da chamada síncrona, ela tem já a sua questão de falhas, mas quando você está dentro do seu monolito, você tem mais controle, né? Porque você está dentro da mesma coisa, dentro da mesma aplicação, né? Dentro da mesma instância. Você não tem a questão de rede, né? Porque se eu saio de um sistema, eu tenho que falar com o outro, eu tenho que lidar com a questão de latência de rede, de indisponibilidade, a questão até mesmo do tempo que isso vai levar. E além de que isso, para o usuário ser uma questão de não ser funcional, porque hoje a gente não tem paciência de esperar nada, né? A gente quer terminar aquilo, e muitas vezes você fica com aquela página carregando ou aquilo esperando processar, e ainda assim recebe uma mensagem de erro. Por quê? Porque aquilo não conseguiu terminar, efetivar. Você teve um problema no meio do caminho, e além de você não conseguir ter resolvido ele, você simplesmente parou o que estava em execução. Isso é um grande problema, né? E a questão da comunicação não bloqueante vai na contramão, é o oposto do que a gente chama de comunicação síncrona. Ok, então a gente está falando da comunicação não bloqueante. O que é uma comunicação não bloqueante? Como que você sabe que você está num sistema ali na web e você sabe que aquilo é bloqueante ou não bloqueante? Se você continua fazendo algo dentro daquela página, ela não travou a página para você, né? Enquanto eu cliquei no botão para confirmar o cadastro, mas bloqueante, tá? Que é uma dessas questões. Então, vamos lá, vocês gravem muito bem a questão. Como síncrona, comunicação assíncrona, tá? O que é a comunicação síncrona? É quando, imagine que no momento que você clicou no botão, ele chamou o sistema, depois, vamos supor que ele precisava de um outro sistema, chamou outro sistema, chamou outro, que falou com o outro, e isso tudo até que a resposta estava voltando na mesma cadência. Então, se dá algum problema no meio do caminho, basicamente o que você pediu fica com problema. Ou você fica com inconsistência de dados, que é um grande problema hoje que a gente tem em algumas empresas, que não trabalha com comunicação assíncrona, ou você simplesmente estoura o problema para o usuário. E aí a gente sabe o quê? Pode passar, Luiz. Que tempo é dinheiro, certo? Pode passar. Então, se tempo é dinheiro, a gente não pode hoje estragar a experiência do usuário no uso dos sistemas, né, no site, no software. Você imagine um marketplace, que ele depende da
da venda, né? A gente sabe que tem muita venda por impulso. Então, se deu aquele impulso para você comprar o site que você está querendo comprar ficar fora, ou ele der algum erro, você corre o risco de perder aquela venda, porque pode ser que a pessoa pense muito bem, fale, ah, não, se eu comprar isso daqui, pode ser que, ai, vou ficar endividada, é melhor eu desistir. Ou seja, você precisa que no momento que a pessoa está com aquele gatilho de compra, que ela consiga efetuar. E aí, isso acaba gerando um custo negativo, né? Então, no final de tudo, é sobre o quanto você vai ganhar ou não, né? E isso acaba acarretando problemas, tá? Então, ok, a gente entendeu o problema. Então, comunicação síncrona, né? E eu não vou falar que, mas hoje tem muitos softwares que funcionam com comunicação síncrona e que continuam atendendo bem os seus clientes. Mas imagine que numa Black Friday, um site de vendas, talvez não se comporte. Então, depende muito do cenário, tá? De novo, não tem um certo e um errado. Existem situações diferentes. Eu quero que vocês peguem essa linha de raciocínio, tá? Pode passar, Luiz. E aí, a gente entra na questão do manifesto reativo, né? Em 2014 foi lançado um manifesto, vocês podem entrar ali no site. Tem um manifesto reativo que é assinado por vários profissionais da área de tecnologia, que exatamente diz muito sobre o que são essas aplicações, esses sistemas que são norteados por esses princípios de uma aplicação reativa, né? Então, ele diz ali que você tem que ser responsivo. O que é ser responsivo? Há 20 anos atrás, a gente não se preocupava qual seria o smartphone que o seu site iria aparecer. Você não ia se preocupar se o seu aplicativo vai funcionar ou não no modelo de uma Smart TV. Em alguns casos, até mesmo no modelo de um smartwatch, né? Ou de outros aparelhos que vêm surgindo. Então, hoje, a gente tem que pensar o quanto aquilo que a gente está fazendo está sendo responsivo. E aí a gente tem duas maneiras aí quando a gente fala de responsividade, tá? No caso do manifesto reativo, ele aborda de duas maneiras, não só a questão de ser responsível, ou seja, de você pensar aonde que isso vai, aonde o seu sistema vai rodar e se ele está pronto para essas diferenças, mas o quanto ele vai responder rápido. E o responder rápido desde o quanto ele consegue se modificar e quanto a resposta dele é rápida para o usuário, tá? Resiliente, ou seja, é um sistema que ele sabe lidar com falhas, ou seja, apesar das falhas, porque falhas vão existir, né, no código e no sistema de vocês, mas ele está preparado para lidar com essas falhas. Elástico, ou seja, não importa se hoje eu atendo 50 usuários e amanhã eu atendo 50 milhões de usuários, o quanto meu sistema está preparado para ser elástico. Vamos dar um exemplo. O quanto hoje, né, vocês acham que aplicativos como iFood, Rappi, que são aplicativos que realmente foram muito utilizados nos últimos dias, com a questão da pandemia, das pessoas trancadas em casa, ou seja, eles realmente tiveram uma demanda muito maior do que o normal. E o quanto aqueles sistemas estavam preparados para suportar esse aumento de demanda, né? Porque, imagine, quando a gente pensa muito sobre elasticidade, vamos parar e pensar, você tem uma porta, quantas pessoas passam por aquela porta? Vamos supor que há, ao mesmo tempo, duas pessoas dependendo da pessoa. E aí, de repente, você tem, duas pessoas, eu tenho 10 pessoas para passar, ok. Agora, e uma fila de 100 mil pessoas, passando duas pessoas na porta? O quanto você consegue dar vazão para aquilo, né? Lembrando, o pessoal que está na fila não quer esperar. Pode. E aí a gente entra na opção no item que ele fala que é orientado à mensagem. Mensagem está ligado à parte da arquitetura de eventos. A gente vai entender um pouco sobre o que é mensagem e o que é evento daqui a pouco, tá? Pode passar. Isso.
E aí a gente entra aqui na parte do manifesto reativo, que aborda exatamente essa questão do que são os sistemas reativos usando a mensageria, né? Então, essas mensagens, elas são assíncronas, ou seja, elas não bloqueiam o que você pediu, tá? Então, vamos solicitar alguma coisa, né? Eu, usuário, estou clicando, sei lá, consultei, pedi para pagar, fiz um pedido, eu fiz uma requisição para o servidor ali, então eu, usuário, estou fazendo um processo ali dentro daquele sistema, daquele site, né? E aí, todo o sistema, ele tem como base mensagens assíncronas. Então, os pequenos pedacinhos, eles não se falam mais diretamente. Eles se falam através de mensagem. E essas mensagens, elas não param tudo, né? Eu não fico esperando uma mensagem chegar do outro lado para que eu faça o que eu tenha que fazer, tá? Isso garante para a gente o quê? Um baixo acoplamento, porque quanto menos esses sistemas conversarem entre si, né, a gente tira esse acoplamento, tá? Vamos parar para pensar. A gente tem, pensar aqui numa bermuda, né? A gente tem uma bermuda, tem vários tipos de fecho de bermuda. Mas a questão é que quanto menos os dois lados, né, que você tem que fechar, forem ligados um ao outro, melhor. O ideal é que tenha um intermediário ali no meio, tá? Para que você consiga tirar esse desacoplamento, tá? Pode passar. Luiz, pode passar. E aí, a arquitetura de software, ela é evolutiva, mas, assim, todos esses conceitos não são novos. Mensageria é um conceito extremamente antigo, usado em bancos há muitas décadas atrás. Eventos, desde que começou, você tem noção, tudo no sistema operacional de vocês é baseado em eventos. Como que o Windows sabe, por exemplo, que você clicou no botão através do evento do mouse, né? O evento do arrastar do mouse. Então, isso é um evento, tá? A maioria hoje, parece que são conceitos novos, mas são conceitos antigos, mas que não eram tão adotados e também a forma com que eram adotados não são as mesmas, né? Houve suas modificações. Integração de sistema sempre teve. Vamos parar para pensar. Você trabalha numa empresa, né? Você está lá trabalhando com tecnologia numa empresa. Aí aquela empresa compra outra empresa. Só que junto com aquela outra empresa que ela comprou, vem o quê? Os sistemas, vem o software. Então, a gente precisa o quê? Fazer com que o software da empresa que eu trabalho se comunique com o da empresa que foi comprada, né? Porque agora é uma coisa só. Mas você vai jogar um no lixo e ficar com um só? Não. Você vai usar os dois e dar um jeito de que os dois trabalhem juntos. E é esse conceito de integração de sistemas que permite com que a gente consiga usar e evoluir usando até mesmo softwares de terceiros. Então, hoje, por exemplo, a gente tem o quê? Muito fornecedor de software, né? Cada fornecedor com a sua característica, né? Por exemplo, eu pego e compro um software que é especializado em envio de smart push, né? Aquelas mensagens para celular. E aí eu quero integrar o meu sistema com aquele sistema que eu comprei, que é de enviar smart push. Eu não quero ter que fazer uma parte do meu sistema para enviar smart push. Eu compro um que já faz isso e dou um jeito dos dois conversarem, tá? E aí, disso, a gente tira o quê? A parte da arquitetura orientada a eventos. Por quê? Mensageria é o ato do quê? É um tipo de integração de sistemas que a gente tem, uma abordagem de integração de sistemas, que permite com que dois sistemas consigam conversar, tá? E aí eu trafego mensagens entre um lado e outro, tá? Pode passar. E o que é um evento? O evento, por si só, a mensagem, tudo que eu trafego de um lado para o outro é uma mensagem, ok?
Só que a intenção dessa mensagem ela é diferente. Então, aí no caso, quando a gente fala que a arquitetura é orientada a eventos, por quê? Porque aquela mensagem, ela fala sobre algo que aconteceu, ok? Ela fala sobre uma alteração que houve no sistema, tá? É um software do sistema, e aí os outros sistemas reagem àquela mensagem, tá? Eu não estou falando, olha, faça isso. Eu estou falando, olha, aconteceu isso. É diferente, tá? Então, a intenção é diferente. É como se eu falasse assim, eu tenho 2 bilhetes, mas o conteúdo do bilhete é diferente. Um eu vou falar assim, tira, coloca o feijão de molho. E o outro eu vou falar assim, coloquei o feijão de molho. São intenções diferentes, são ações diferentes. Uma aconteceu, a outra eu estou pedindo para que seja feito. Então, uma é comando, né? Eu estou pedindo, eu espero que algo seja feito. E o outro, eu só estou falando algo que eu fiz, tá? Pode passar. E aí, como que é a adoção do mercado perante a isso, né? Eu peguei aqui um gráfico que é de adoção, né? Essa curva de adoção, vocês vão perceber que tem muito em alguns lugares aí na internet, que é o quê? A gente tem perfis de adoção. Então, tem perfis que são mais conservadores, aquela pessoa que espera todo mundo testar, depois que todo mundo testou, ela vai lá e testa, né? Tem aquele que fala assim, o outro testou, ok, eu vou adotar. Geralmente, quando tá lá no topo, é o que a gente fala assim, tá surfando a onda, né? Literalmente, tá na onda grande. E é quando a grande maioria das pessoas estão adotando aquilo. Então, se a gente parar para pensar, 2019, não faz nenhum ano que teve essa análise da InfoKill, que é sobre quais são as tecnologias, né? Então, eles falaram aqui sobre o que estava de tendência, né, em 2019, e o que estava já sendo adotado, que é a segunda coluna, por algumas pessoas, e a terceira, que é tipo assim, a maioria das pessoas estão adotando. Então, a maioria das pessoas estão adotando o quê? Event Driven, que é a arquitetura orientada a eventos, tá? Pode passar. Ô, moça. Oi. Oi. Hein? Estudar. Comer. E aí a gente tem essa questão aqui. Vamos esse desenho. Vamos imaginar aqui, ó. Eu coloquei comprar passagem para não parecer. Geralmente eu sempre uso o exemplo da compra de comida, né? Só um segundinho, pera, só um segundo. Desculpa, viu, Paula? Vamos continuar. Aí, geralmente eu sempre coloco um exemplo tipo de compra de comida ou alguma coisa assim, mas eu vou colocar como compra de passagem. Compra de passagem aérea, ele tem um fluxo assíncrono. O que isso significa? Quando você vai comprar a sua passagem, você solicitou o seu pedido da sua passagem, mas você vai receber provavelmente um e-mail, uma mensagem falando assim, olha, seu pedido foi solicitado, agora aguarde a confirmação dele. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existem várias etapas para que a sua compra seja efetivada que não vão ser executadas de maneira síncrona, ou seja, naquele momento, tá? De uma vez só. Então, você fez, então vamos pensar aqui, primeiro momento, né? Você comprou a passagem, aí chegou lá para o sistema lá, o serviço de pedidos, né? O seu pedido. E o seu pedido, o serviço de pedidos, ele fez o quê? Ele postou um evento, ele colocou lá, ele produziu um evento falando, olha, foi feito aqui, eu registrei aqui o pedido de passagem da Paula para a Bahia, tá? E aí, lá no número 3, a gente vai perceber o quê? Que o serviço de pagamentos, ele vai ser informado que o serviço de pedido criou um pedido, tá? E ele vai reagir a isso, ou seja, ele vai ser informado e ele vai reagir. Ele é reativo a isso. Então, ele sabe que se o pedido foi criado, então ele tem que fazer o quê? Ele vai reagir. Ele sabe que ele tem que fazer o quê? Confirmar o pagamento. Então, ele vai pegar os dados lá, né, daquele pedido e vai confirmar esse serviço.
Ele vai lá na empresa de cartão, né, pegar os dados do cartão, confirmar a compra, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai produzir um outro evento falando o quê? Olha, eu validei aqui o pagamento e tá ok. E aí, pode ser que outro serviço, por exemplo, serviço de e-mail, por exemplo, outro serviço, reaja a isso e, de repente, desencadeia ali para algum retorno para o cliente, falando, olha, sua passagem foi confirmada, né? Pode ser que tenha muito mais etapas do que isso, né? Confirmar se o voo está certo, confirmar se tem assentos disponíveis naquele voo, enfim, pode ter muita coisa envolvida. Mas, basicamente, aqui, vocês já conseguiram dar ter um pouco de noção do que seria esse fluxo, como que seria essa informação. Como que um sistema, ele gera um evento e como o outro reage a esse evento fazendo algo através disso. Pode ser que ele faça, né? O sistema que colocou lá, que fez o pedido, ele não estava preocupado, né? O sistema que reagiu ao serviço de pagamento, não necessariamente ele precisava fazer alguma coisa. Ele quis fazer isso aqui na minha história, tá? Pode passar. E aí aqui a gente vai perceber o quê? Que toda vez que a gente fala de mensagens, né? A gente sempre tem um produtor, um consumidor, e no meio deles a gente tem o quê? Um outro sistema, um outro software que a gente conhece como broker. Mas vocês também podem conhecer ele como barramento de mensagens, como intermediário de mensagens, como gateway de mensagens. Assim, eu já vi muitos termos para o broker, tá? Então, assim, enquanto vocês forem ler sobre esse assunto, vocês vão perceber que tem várias pessoas usam nomes diferentes para dizer sobre esse sistema que fica entre o produtor e o consumidor, tá? E aí a gente tem algumas características, por exemplo, o produtor, ele não está preocupado em conhecer quem vai consumir aquele evento, né? O produtor, ele só produz o evento e ele não quer saber o que acontece. Ele fala assim, ó, eu fiz isso e pronto, ele só avisou. Agora, o consumidor, ele tem a outra característica que é exatamente de reação, de reagir aos eventos, tá? Então, gravem bem essas características aí. Pode passar. Luiz, pode passar. E aí, a gente tem alguns casos, tá? O que a gente chama que é topologia. Então, a gente tem a topologia que é o broker, certo? E a gente tem a topologia que é o mediador. O que é o mediador? O mediador, ele é um software, ele é um sistema também, tá? É uma aplicaçãozinha que vocês podem fazer ali em casos onde vocês tenham que fazer muitas chamadas ao mesmo tempo. Então, vamos imaginar que um sistema criou um evento, né? Mas a partir daquele evento, outros eventos precisam ser gerados. E esses eventos, eles precisam o quê? Ou de uma orquestração ou de uma coreografia. Ou seja, eles precisam que tenha alguém orquestrando isso. E aí a gente chama isso de mediador, tá? Aí, vamos imaginar, eu fiz ali a compra da minha passagem aérea, né? Eu fiz tenho o meu pedido. O sistema de pedido, ele gerou o evento, né? Da compra do pedido. E aí, o mediador, ele olha essa compra do pedido e ele sabe que ele tem que criar, de repente, ali nessa situação, né? Pensando em outro exemplo, que ele tem que criar, por exemplo, confirmação do voo, um evento para dizer que ele tem que confirmar o pagamento, e aí o outro evento para ele, de repente, então eu preciso que haja uma orquestração disso. E aí a gente trabalha com múltiplos canais de eventos, tá? Pode passar, por favor. E aí a gente tem modelos para trabalhar com eventos. Então, a gente tem um modelo de pub-sub. O que é o pub-sub? Pode passar. Ele é semelhante, pode passar, Luiz. Luiz?
Ele é semelhante quando vocês vão em algum site. Opa, volta. Uma vez. Quando vocês vão em algum site, que vocês entram lá, é um blog, por exemplo, e vocês se inscrevem naquelas newsletters para você ficar recebendo aviso de alguma informação. E aí, o que acontece? Imagine que você foi lá naquele site, tem lá, você quer receber notícias fresquinhas sobre tal informação? Ok, então se inscreva aqui. Então, pub, sub, os consumidores são como se fossem essas pessoas que vão lá no site, se inscrevem para receber essa informação. Então, quando tiver uma notícia nova, eu vou receber uma newsletter, tá? E aí, quando chega uma notícia nova no blog, o blog automaticamente avisa essas pessoas. Então, o modelo de pub-sub é a mesma coisa. Imagine, a gente tem o consumidor vai lá, se inscreve ali naquele tópico ou naquela fila. No caso, aí seria tópico mesmo, não seria fila, porque eu tenho várias pessoas interessadas. Então, eu vou lá, me inscrevo num tópico, no meu barramento, no meu broker, e aí ele sabe que eu quero saber daquele assunto, que eu quero ter informações sobre aquele assunto. Então, quando chega um novo evento, uma nova mensagem, isso automaticamente o meu barramento, o meu broker, ele sabe que eu tenho que avisar ali as pessoas que estão inscritas naquele assunto, naquele tópico, tá? Pode passar. E a gente tem a questão do modelo de streaming de eventos. Vocês vão ouvir muito a questão do event sourcing, né? A questão do streaming, até porque vem a questão de... Imaginem que... pode passar para o próximo, para a gente ir para o exemplo. Quando você vai... Quem tem conta bancária, né? Você vai lá olhar o seu extrato, você vê um streaming de eventos, né? Porque existe toda uma... É como se ele pegasse ali e fosse gerando vários registros de eventos que ocorreram, né? Então, você debitou X, você depositou tal coisa, caiu tal valor, foi comprada tal coisa, você retirou, você recebeu uma transferência. Então, aquele acumulado daquilo é que vai gerar o seu valor final. Mas o acumulado, ou seja, ele vai acumulando, ele vai gerando toda essa base de informação dos eventos ocorridos. Então, quando a gente fala de streaming de eventos, é exatamente isso. A gente tem uma sequência de eventos que estão ocorrendo, e isso fica agrupado, vira o mesmo registro, o mesmo log. E o consumidor, ele consegue ter acesso a esses eventos, é claro, em qualquer momento, tá? Em qualquer parte desse fluxo, porque imaginem que o streaming, ele é um fluxo, né? É como se eu tivesse falando, não tem uma porta fechada, né? Mas o consumidor, ele consegue acessar qualquer parte desse fluxo. Então, é como se eu falasse assim, você consegue ter acesso aqui ao dado que está aqui no meio da tarifa bancária. Então, o consumidor sabe o que está acontecendo ali em tempo no momento que ele quiser, tá? Pode passar. Ok, então, o que a gente consegue quando a gente usa essa abordagem? A gente consegue desacoplamento, então, por quê? De novo, nos nossos serviços, eles ficam independentes, eles não ficam dependendo de uma comunicação com outro software. Ele simplesmente fala o que ele fez ali, né? Como se, eu fiz a minha parte agora. E quem tiver interessado, que faça a sua, né? Então, existe essa questão do desacoplamento, né? Isso permite com que você evolua o seu software, né? Porque se eles não estão tão ligados, você consegue evoluir um lado sem estragar o outro. Isso permite com que você adicione coisas novas dentro da sua arquitetura. Então, eu posso adicionar mais softwares, mais sistemas dentro da minha arquitetura. Então, se eu tinha 10 microserviços, agora eu posso ter 20, 30. Por quê? Porque eles são independentes e eles não estão ligados um ao outro. Auditoria, né? Você consegue trabalhar com validação dos dados, então isso
Isso é importante para que você consiga analisar as ações que foram realizadas no decorrer de um tempo, principalmente quem trabalha banco, sistemas financeiros que precisam muito de auditoria de informação, tem toda uma questão de regulamentador em cima, né? Então, a gente exige muito desses sistemas. Desempenho, porque você não tem mais aquela questão do bloqueante, né? De você ter que travar exigir ao mesmo tempo. Não, você ganha em desempenho, porque eles estão trabalhando separados. Isso ajuda muito, até mesmo porque quando você tem um grande volume de requisições, como eles são independentes, eles são escaláveis, você consegue aumentar isso, a sua arquitetura fica elástica, muito mais elástica. E o histórico, porque permite você retroceder de repente, você analisar o comportamento, né? Você fazer análise de dados através de logs, usar muito, tem muita gente que usa o Event Source para questão de logs também. A questão de você conseguir retroceder, então, de repente, você está uma operação, como que você faz a auditoria dessa operação que não foi realizada, porque você consegue analisar o comportamento do cliente e ver que realmente aquele evento que ocorreu está fora do comportamento do que foi realizado pelo cliente entre meses. Pode passar. E o que vocês vão ter que prestar atenção, né? Como nada é uma bala de prata, a concorrência é um grande problema. Então, assim, você tem um grande volume, né, de mensagens trafegando, isso pode gerar conflito no consumo das mensagens, tá? Então, é um grande problema que existe real no dia a dia. A complexidade não é uma coisa fácil de se aprender, né? Então, assim, existe muitos detalhes aqui que não caberia nessa palestra para eu falar. A garantia de entrega, como que você garante que o consumidor ele vai ser avisado de fato? Como que você garante que não ocorreu nada no meio do caminho eu avisei o consumidor, mas avisou mesmo? Será que o consumidor recebeu realmente? Como que eu garanto isso? A governança, como que você garante que essas mensagens que vão ser trafegadas, né, que são eventos, como que você garante o modelo delas? Modelo, quando eu falo, vocês vão ouvir muito em esquema, porque o esquema é, na verdade, o quê? É um modelo. Imaginem um JSON, vocês provavelmente já ouviram falar em JSON, né? Imagine o JSON sendo trafegado, né, de um lado para o outro. O JSON ele tem campos, e você não pode, quando você tem esse tipo de arquitetura, não é tão simples você mudar, adicionar, remover o campo. Existem impactos gigantescos nisso. Então, você precisa de uma governança, então tem muita complexidade nisso, tanto que existem alguns softwares que estão focados exatamente nisso, em governança de esquema, de tão complexo que é esse assunto, tá? Pode passar. E aí, fica aí para vocês, para estudo, né? Se vocês quiserem se aprofundar no tema, eu sou desenvolvedor, o que eu preciso entender para eu poder começar a codificar, né? Serialização e desserialização, ou seja, basicamente eu pegar objetos, né, na programação, e transformar isso no tipo de dado que esses brokers trafegam, né? Então, seja bytes, a rede bytes, como que eu pego um valor que é de JSON e passo para esse valor que é o que o broker lê, e como que eu leio isso que está nesse formato lá e jogo isso, transformo isso num JSON. É um exemplo de serializar e desserializar. Como que seria criar esse produtor, esse consumidor dentro do código de vocês, né? Existem várias bibliotecas de mercado. No Java, a gente, pela própria Confluent, você consegue baixar a biblioteca que eles mesmos produzem para Java.
Existem ainda frameworks, por exemplo, no caso do Java, a gente tem o Spring tem o Spring Kafka para vocês. Ele ainda abstrai e deixa muito mais fácil, muito, muito, muito mais fácil para vocês criarem consumidores e produtores de mensagem. Retry de mensagens, porque pode ser que você tente postar um evento, criar uma mensagem, e se estiver fora, o que vai acontecer, se der erro, como que você faz essa retentativa. E a questão da indepotência, lembrando, a gente está lendo muita coisa, o consumidor está lendo muito, recebendo muita mensagem, como que ele faz para que ele não se perca e você garante, como que você faz para garantir que essa mensagem vai ser lida por quem tem que ser lido e garantir que, de fato, seja confirmado isso. Lembrando que, em alguns casos, por exemplo, do Kafka, para você abrir mão de performance, você aumenta a garantia. Se você abre mão da garantia, você aumenta a performance. Então, tem um trade-off aí que tem que ser analisado. Pode passar. Aí eu coloquei aqui como sugestões de material para estudo. Se vocês acessarem no site da Confluent, eles deixam vocês baixarem, fazerem o download do Kafka, do livro de Kafka, para vocês entenderem o que é o Kafka. Lembrando, Kafka é um tipo de broker, é um tipo de barramento para eventos, um dos mais usados atualmente, tá? Mas não significa que os outros não sejam importantes. No caso, por exemplo, a gente tem muito serviço de evento hoje em cloud. Então, você tem do Google, você tem da Amazon, tem da Microsoft. Então, assim, esses têm ali já os barramentos para trabalhar com eventos e com mensageria, tá? Tem o RabbitMQ, tem o ActiveMQ, tem empresas que usam esses barramentos e conseguem trabalhar perfeitamente. Então, assim, o Kafka, ele é um canhão. Então, a gente costuma usar o termo de que você não usa um canhão para matar uma formiga. É muito esforço, né? Mas muitas empresas hoje usam Kafka. Então, inegavelmente, a gente tem que assumir que se você procura entrar no mercado de TI como desenvolvedor, é sim uma das tecnologias, principalmente eu diria que para sênior, pleno, é um pouco mais exigido, tá? Acho que para júnior eu não consideraria, seria um plus e um grande plus para um júnior se ele soubesse Kafka, tá? Ou mensageria, ou pelo menos entendesse um pouco do conceito. Então, fica a dica aí, porque esse livro, se eu não me engano, na Amazon deve ser uns 80 e poucos reais, então tá de graça aí para vocês baixarem pelo site da Confluent. Pode passar? O outro Pode passar, Luiz. O outro é esse livro aqui, que é Enterprise Integration Patterns. É um livro muito famoso na nossa área. Existem livros que realmente, assim como Clean Code, Clean Architecture, Design Patterns, GOF, enfim. Esse é um dos livros que a maioria dos profissionais que estão há muito tempo no mercado já conhece, né? É um tipo de livro que você ler é importante, mas eu confesso que não é tão simples de ler, dependendo do nível profissional que você tem. É um pouco complexo, então, mais fica de dica aí para quem realmente talvez já esteja no mercado e queira avançar, entendendo os padrões que existem para integração de sistemas, tá? E depois disso, eu coloquei aqui o meu repositório com um código exemplo de Kafka. Eu fiz puro usando a biblioteca da própria Confluent, que é para fazer consumos, serialização, envios de mensagens para o cara. Também eu acho que eu coloquei alguns comandos, algumas coisas no README, tá? Do projeto. E aí eu indico muito esse site que é Biodoom, que é um site bem conhecido para o pessoal que já usa Spring no mundo Java. E ele explica passo a passo como vocês usarem o Spring Kafka. Eu recomendo. Então, fica esses dois materiais aí de adicional para vocês. E acho que é isso. Pode passar.
E só para a gente encerrar essa questão dos buzzwords, né? Porque eu diria que event-driven virou um buzzword gigante. Kafka, então, nossa, a pessoa entra numa reunião, até o PO, ou até quem é de negócio, da área de negócio, não sabe, não é focado em tecnologia, já vem com a palavra Kafka. E nem sabe o porquê que usa-se Kafka, né? Então, não existe uma bala de prata, sim, isso é um dos grandes buzzwords do momento. Eu diria que no último ano, principalmente, eu pude perceber o quanto explodiu essa questão da arquitetura orientada a eventos, apesar de ser uma coisa já que outras empresas já estão cansadas de usar no dia a dia. Mas a gente percebeu a explosão ali do buzzword, tá? Pode passar. É isso, eu vou deixar os meus contatos aqui para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tem 7 minutinhos. Medium tem muita coisa legal, tem muito artigo bacana. Eu tentei colocar fontes, no caso eu coloquei ali a fonte do Biodum, exatamente por já ser um site conhecido, tá? Porque eu acho que eu, como tá passando conhecimento para vocês, eu tenho que passar locais que são de referência. Então, no Medium tem muito artigo bom, de muitos profissionais, tá? Se vocês acharam algum artigo simples, fácil de entender, compartilhem. Eu mesma escrevi um artigo sobre arquitetura orientada a eventos e coloquei no Medium. Na InfoQ tem uma seção só sobre mensageria e sobre Event Driven. E eu acho que a InfoQ hoje é um dos melhores sites aí que a gente tem no país, exatamente para assuntos mais complexos e assuntos mais sêniores. Eu espero que, não sei se vocês têm alguma dúvida, se alguém quer falar alguma coisa. Eu tenho umas perguntas aqui que foram chegando para a gente pelo WhatsApp, e aí eu queria ver se você conseguia me ajudar a responder. A primeira delas é o seguinte, a gente está iniciando ali, alguns estão iniciando na carreira de desenvolvimento, alguns tiveram apenas lógica de programação, outros começaram a ver aí, por exemplo, a linguagem Python. Qual que é a sua dica para quem está começando aí na carreira e quer entrar nessa área de desenvolvimento baseado em arquitetura de eventos? Tá. Eu acho que o tema arquitetura orientada a eventos, eu acho que é um tema já um pouco mais avançado, tá? Como eu falei, se eu conhecesse um júnior, né, uma pessoa que está entrando na área agora e conhece arquitetura orientada a eventos, eu ia achar um plus. Nossa, eu acho assim, caramba, a pessoa já sabe isso. Porque eu acho que realmente não é o que, pelo menos, não acho que seria justo o mercado exigir isso de quem está começando, tá? Sobre a questão da linguagem Python, eu acho que é uma linguagem que vem crescendo muito, muito mesmo, e até um dos maiores sites na área. Eu vou até pegar aqui, se quiser, eu posso te mandar depois, que é a TOB.com, que é uma empresa especializada em qualidade de software, e eles são responsáveis por uma das maiores pesquisas sobre linguagens no mercado de TI no mundo, tá? Esse é um dos sites mais fidedignos para vocês se basearem em linguagem de programação, tá? E aqui ele fala muito sobre a questão da adoção, né, das linguagens, e Python tem sido uma linguagem muito bem aumentando a adoção dela, até porque script é fácil de trabalhar em integração, em automatização de testes, de questão de entrega contínua, a questão de automatização de tudo, hoje você consegue usar Python. A questão de manipulação, análise de dados também, que aumentou muito. O que eu posso dizer, assim, se eu falasse hoje para uma pessoa começar, né, na área, eu comecei com Java, mas, assim, não foi porque eu gostei de Java, né? Eu gostei muito de Delphi no técnico. Eu achava, assim, eu não entendia lógica, na verdade, não entendia
Eu ficava, assim, me perguntando por que eu não entendia a lógica e eu conseguia fazer os exercícios de Delphi. Delphi é uma linguagem estruturada e antiga, e aquilo me despertou porque eu me sentia capaz, porque eu conseguia fazer. Então, eu acho que depende muito. Por exemplo, eu sou péssima com front-end. Por mais que eu estude, que eu saiba, se você pedir para eu ler um CSS, um HTML, me achar, eu vou saber achar. Mas não peça para eu criar nada no front-end, que eu vou levar quase 10 mil anos para criar alguma coisa. Então, são feelings. Então, assim, hoje uma linguagem que é gigante no mercado é JavaScript, né? Inegável. JavaScript você consegue fazer coisas no front-end, no back-end. É uma linguagem versátil, leve, fácil de aprender. Então, se eu fosse recomendar alguém começar com uma linguagem, eu recomendaria JavaScript por ser essa coisa do 2 em 1, né? Você poupa esforço, porque você estaria aprendendo duas coisas. Python, eu acho que é uma linguagem excelente, então eu não tenho que falar, apesar que eu confesso que eu percebi muito o quanto as pessoas gostaram de Python, exatamente porque essas pessoas estão aprendendo Python de maneira estruturada, ou seja, muitas vezes eu acho que o que as pessoas não gostam no Java, na verdade, é a questão da orientação ao objeto, que ele te obriga a seguir mais a risca. E a questão do paradigma, que eu acho que é mais complexo você aprender do que, de fato, a sintaxe de uma linguagem, tá? Eu levei anos para entender, de fato, o que era aplicar ali os conceitos da linguagem do paradigma de orientação a objetos. Acho que é a minha dica, assim, para quem está começando mesmo, eu acho que eu focaria, sim, em entender parte de lógica, mas eu olharia um pouco mais para o que o mercado está usando, porque, assim, não tem como a gente... Para quem está começando, às vezes a pessoa... Depende muito de cada situação, sabe? Quando alguém vem conversar comigo, fala, cara, qual é a sua situação? Né? O quanto você consegue investir, né? Às vezes você é uma pessoa que não consegue, não tem de onde tirar para investir, sabe? Quando eu estava fazendo técnico, eu falei isso para minha mãe esses dias. Eu estava olhando para a minha mesa assim, de trabalho aqui remoto e falei, nossa, que legal, né? Que sonho trabalhar de casa, não precisar, sabe, acordar, já está meu trabalho, sabe, a minha mesa na minha casa, minha cadeira gamer, vários computadores, sabe, assim, aquela coisa assim, tipo, nossa. E aí eu falei assim, nossa, mãe, não parece que com 16, 17 anos eu tinha que pedir para usar computador na casa das pessoas, porque eu não tinha computador, né? E eu casei, e mesmo assim levou um tempo para ter um computador. E então, assim, depende muito da realidade de cada um de vocês. Então, assim, o que eu posso dizer é que não tem um caminho exato para cada um. Tipo, não tem, assim, por isso que quando a pessoa vem me procurar, fala assim, cara, fala por que você veio parar na tecnologia, fala como que é a sua realidade da sua vida, porque não adianta eu virar para uma pessoa, por exemplo, uma mãe, que ela cuida da criança sozinha, e falar assim, então, basta você virar a noite programando, que você vai virar um ótimo programador. Não dá, a pessoa é mãe, ela não tem com quem deixar a criança, né? Então, você tem que tentar ver qual é a realidade das pessoas para você poder orientar elas. Então, assim, eu diria que Go e Python é uma das linguagens que estão crescendo no mercado hoje, tá? Especialmente Go, tá? Go tem ganhado uma porção, por quê? Porque Go é uma linguagem muito performática, tá? Python, se vocês forem aprender Python, ok, quer aprender Python, mas a questão é, o que você sabe é o suficiente para construir um software? Ou é só para fazer um script? Então, assim, tem diferença entre o que você sabe, fazer um Hello World, entre construir um software, né? Mas, pô, eu tô aqui 1 ano e meio e não sei construir um software. Olha, tem gente que leva 10 anos para aprender isso. E tá tudo bem, porque, assim, realmente tem coisas que você vai ter que treinar, só trabalhando mesmo na área, para você pegar problemas do dia a dia, aprender. Eu acho que a questão das comunidades ajuda muito. Eu mesma sempre fui muito ativa em comunidade, porque várias vezes eu me sentia uma meleca, e a comunidade me apoiou muito, conversando com outras pessoas, vendo que as pessoas tinham as mesmas inseguranças que eu, e eu comecei a ver o que eu também sabia, né?
que o que eu achei que eu não sabia, eu sabia alguma coisa, que servia para alguma coisa. Então, é uma maneira também de você se fortalecer, fazer network, conhecer pessoas de verdade, porque ninguém indica uma pessoa assim, oi, tudo bem? Você pode me indicar? Não. Mas se aquela pessoa vê que você está ali interessada, vendo palestra, perguntando, ativa, essa pessoa, ela vai ver, ela vai te indicar porque ela sabe que você, no mínimo, é comprometido. Então, eu acho que fica essa dica aí para vocês. Paulinha, a gente agradece muito a sua participação com a gente aqui no evento. Eu vou deixar um minutinho para você poder fazer suas considerações finais, tá bom? E de antemão, a gente queria te agradecer muito por essa visão de mercado, ajuda bastante. Eu acho que, além de tudo, uma das bandeiras que a gente tem visto aí são as mulheres entrando na tecnologia e se ajuntando e fazendo coisas fantásticas. E eu sei que é uma bandeira que você leva com muito carinho. Então, eu queria muito agradecer você aí por estar representando esse grupo que está aqui com a gente e também trazendo essa experiência aí. Então, dá um minutinho para você poder se despedir, tá bom? Tá bom. Pessoal, obrigada por quem ficou aqui até o final. Obrigada por vocês terem participado hoje aqui. Só o fato de vocês estarem aqui, mesmo que vocês não entenderam tudo, ou que vocês, em algum momento, desanimaram, mexeram no celular, mexeram no WhatsApp, isso já mostra um pouco do interesse de vocês, tá? Então, assim, mantenham uma persistência, porque isso é uma coisa que eu falo muito para quem está começando. Eu não sou uma pessoa que sou acima da média, e realmente estou aqui no mercado, estou evoluindo, estou crescendo. A gente está numa área que é muito privilegiada hoje no mundo, tá? Por mais que alguém fale assim, teve demissões, não foi pelo fato de que não há trabalho, tá? É um mercado, sim, que exige de você, mas, de novo, se você for uma pessoa que participe de comunidade, que esteja ali mais fazendo relacionamento com outros profissionais, você vai ter apoio desses profissionais, porque a gente é uma das poucas áreas que se apoiam os profissionais, exatamente por essa exigência que o mercado tem em cima da gente, tá? Parabéns por vocês terem participado, como eu falei, a seleção natural passou por vocês fizeram que nem o Matrix e desviaram e permaneceram aqui até o final. Então, assim, muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui. E é isso, eu agradeço o convite da palestra e fico aí disponível quem quiser me chamar no LinkedIn, no meu Twitter, depois pode pegar a apresentação. O Luiz está com o link da apresentação, vocês podem baixar o arquivo, acessar os links e fiquem à vontade para entrar comigo, estou à disposição. Muito obrigado, viu, Paula? Então, pessoal, a gente chegou aí ao nosso final de evento. Depois a gente começou esse evento aí terça-feira, 9 horas da manhã, e passamos aí a semana curtindo aí um pouquinho de tecnologia. Eu agradeço muito a participação de vocês, a presença de vocês. Em breve vai chegar o certificadinho aí para cada um que participou. E, Paula, mais uma vez, muito obrigado. E, galera, obrigada. A gente fica juntos aí ainda nos grupos ali, batendo um papinho. E a gente criou um senso de comunidade muito bacana e vamos levar isso aí para frente. Então, muito obrigado a vocês e uma ótima noite aí para todo mundo. E logo, logo a gente manda esses vídeos aí para vocês pelo YouTube, tá bom? Abração para todo mundo aí. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.